Então, o aforismo 51 do Evangelho Gnóstico de Tomé, onde nós encontramos Sananda Jesus assim se colocando, a partir de uma provocação, de um questionamento feito diretamente pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, que a ele indagaram: dize-nos quem és tu, para que tenhamos fé em ti. Respondeu-lhes ele: vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis dar valor ao tempo presente. O tema da nossa partilha de hoje é o presente. Justamente por essa fala final de Sananda Jesus, quando ele diz do não valor que nós não sabemos conferir ao tempo presente. E é interessante que o tempo presente sequer tempo é. Quando nós entramos na dimensão do presente, nós saímos da temporalidade. Nós entramos num aspecto de eternidade. Mas disso nós falaremos, né, ao estar apreciando esse aforismo 91. Lá no início, os discípulos, né, aqueles que estavam próximos a Jesus e que seguiam Jesus, indagaram a ele, né, pedindo, solicitando que ele pudesse dizer a eles quem ele era, para que, a partir disso, eles pudessem ter fé nele. O que é já uma demonstração contrária ao princípio da própria fé, como entendia Sananda Jesus. Porque se Jesus precisa dizer quem ele é, e eles não são capazes de ver por si mesmo aquilo que está diante deles, é sinal que eles não têm essa estrutura a qual Sananda Jesus chamava de fé. Porque é preciso que nós entendamos que fé não é uma estrutura de crença. Fé é uma constatação interna que não precisa de respaldo racional. Não precisa de respaldo de nenhuma confirmação de nada que venha do exterior. A fé é algo que se estabelece no íntimo e que, ainda que o mundo todo diga o contrário, aquele que a tem sabe que assim é e é inabalável nisso. Então, quando se exige que, para que se tenha essa fé, você demonstre algo ou fale sobre algo, é porque você não está buscando por fé, ou não está caminhando, transitando nas vias da fé. E sim, você quer adquirir uma crença, uma convicção. Veja, nós peregrinos terrestres, nós somos cheios de convicções. Há pessoas que nutrem as convicções mais estapafúrdias, as convicções mais descabidas. Há aqueles que têm a convicção de que a Terra é plana, por exemplo, ainda hoje. Há aqueles que têm a convicção que existe um lugar chamado céu, um lugar chamado inferno, e que quando desencarnarmos vai haver um julgamento sumário, irreversível, e nós vamos ser conduzidos ou à condenação eterna ou à salvação eterna. Isso é uma convicção. Então, convicções há muitas. Cada um traz as suas. Mas convicção não é realização. A realização só vem com a fé. E a fé não depende de convicção. A fé é algo que nasce no interior do ser, que é como uma iluminação, que a pessoa sabe diretamente, sem necessidade
necessidade de nenhum respaldo exterior. Ele não precisa de confirmação nenhuma vinda de fora para estruturar a sua fé. É por isso que é dito, particularmente nos caminhos budistas, né, e aliás Jesus tinha muito do budismo. Aliás, essas duas correntes, ou essas duas visões desses mestres, Siddhartha Gautama e Sananda Jesus, elas se comungam em muitos pontos. Então, o budismo, como vivenciou o Buda histórico, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, Buda Sakyamuni, ele tinha a convicção que você precisa vivenciar. O que você não vivencia não é real. Pode ser discurso mental, pode ser estrutura de crença, pode ser fixação de dogmatismo, mas não é real. Só é real aquilo que você vivencia, aquilo que você experiencia em si mesmo. Então a fé é esse fogo interno, essa presença ígnea que nos permite conhecer aquilo que está além da racionalidade, além da possibilidade cognitiva, além da dimensionalidade desse mundo palpável, tridimensional. Então, a fé também, por esse viés, por essa perspectiva, não é algo que pode ser forjado, que pode ser artificialmente imposto. A fé é espontânea. Ela nasce no ser e se volta para o ser. E nessa sequência de raciocínio e percepção, nós também podemos afirmar que a fé é totalmente solitária. Porque se você precisa do respaldo das demais pessoas para estruturar a sua fé, isso não é fé. Há algo interessante que eu sempre trago comigo, que foi perguntado a um desses grandes mestres da tradição védica, né? Uma hipótese muito simples. E se tudo isso for uma grande mentira? Se não existir Deus, se não existir vida após a morte, se não existir seres de luz, mestres ascensionados, enfim, se não existir nada disso. E aí? Aí esse mestre simplesmente disse: esse é o ponto. Porque se você conseguir destruir todas as crenças, entrar num deserto de convicções, num total vazio de crenças, e contemplar essa hipótese de realmente não haver nada, e fizer uma pergunta honesta: o que fica? O que sou eu? E ainda assim você vai sentir que existe algo que é verdade e que está em você mesmo, que não depende de nenhuma crença, que não depende de nenhuma convicção. Então, quando você consegue ancorar nessa autopercepção do ser divino em você mesmo, isso é fé. Mas se você se prende a discursos teológicos e ideológicos que não foram construídos por você e que estão fora de você, isso não é fé. Isso pode ser convicção. Isso pode ser até teimosia, mas fé não é. Por isso que Jesus, ele coloca em xeque a própria indagação que a ele foi dirigida.
Porque aquelas pessoas estavam exigindo que ele dissesse quem ele é, para que elas, a partir disso que é dito a elas, pudessem ter fé. Não importa o que Jesus pudesse dizer, não ia trazer o estado de fé, porque estava apoiado em algo que não era a percepção direta nelas mesmas. E aí nós vemos como até mesmo aqueles que estavam caminhando junto a Sananda Jesus não conseguiam perceber a presença divina, crística que estava ali. Por quê? Porque os olhos só viam o exterior, porque os olhos só viam a matéria, porque os olhos só viam a constituição biológica, só via a aparelhagem física, aquele corpo, aquele escafandro que estava hospedando uma consciência crística. É por isso, justamente por isso, que Sananda Jesus, em resposta, diz a eles: vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós. Ou seja, todos nós que desenvolvemos uma mente muito exteriorizada, cientificista, nós examinamos, escrutinamos todas as coisas que estão fora de nós, todos os aspectos entre o céu e a terra. Sabemos de tudo, discursamos sobre tudo. Mas não conhecemos aquele que está em nós ou diante de nós. Eu julgo saber sobre todas as coisas do mundo, mas nada sei sobre mim mesmo. Então, era algo extremamente paradoxal que eles estivessem na presença de Jesus e não pudessem ver o Cristo. E ainda hoje as pessoas organizaram todas essas instituições religiosas, eles veem Jesus, o homem, Yeshua, o ser histórico, mas não enxergam o Cristo. Porque só pode ver o Cristo quem percebe o Cristo em si mesmo. Se você não vivencia o Cristo em você mesmo, você não vai enxergar nada. Você vai ficar como aqueles discípulos que viam a personalidade histórica corporificada, o homem, Yeshua ben Yosef, Jesus, mas não percebiam a presença crística. Porque só pode perceber a presença crística quem desperta a presença crística em si mesmo. O mundo é um espelho que só reflete aquilo que somos. O mundo nunca vai trazer nada diferente daquilo que nós somos. Por isso que eu só tenho na vida aquilo que eu tenho em mim mesmo. É como aquele primeira lei, né, fixada no Kybalion, que diz que o universo é mental, que tudo é mente. Ou seja, que tudo que nós temos de realidade é uma construção da nossa percepção daquilo que nós trazemos como estrutura mental. Então nós só vemos aquilo que somos. Obviamente que nesse raciocínio, o Deus que as pessoas cultuam não é o Deus real. É o Deus projetivo das suas percepções. Por isso que o Deus que é cultuado tende a ser um Deus antropomórfico, com formas humanas, com características humanas, com valores humanos e até mesmo com todas as
Os vícios humanos, como a capacidade de ter ciúme, de ser vingativo, de ser seletivo, de escolher um povo em detrimento dos demais, enfim, de se zangar ou de se aborrecer ou de se ofender com qualquer coisa que nós façamos. Ou seja, esse Deus aí é um Deus projetivo das nossas percepções de uma realidade. Porque nós só vemos o mundo como nós somos. Se você quer mudar o mundo, mude a sua percepção de mundo. E você só pode mudar a sua percepção de mundo mudando a sua percepção de si mesmo, que vem pelo aprofundamento do autoconhecimento. E concluindo, fechando essa resposta que Sananda Jesus traz, ele diz: não sabeis dar valor ao tempo presente. Por que ele diz isso? Isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave gnóstica, ou seja, uma chave que abre conhecimento. Por que ele diz isso? Porque só pode haver a percepção do ser crístico nesse tempo presente, na presentificação. Porque no presente não há mente, no presente há vivência direta. A mente, ela trabalha no passado ou no futuro. Observe ou observemos a nós mesmos nos nossos estados mentais. A mente sempre está apegada a algo que já passou, um discurso, né, de reminiscências, uma memória do passado, com aquilo que nós significamos disso, ou a mente está projetiva para o futuro, ansiosa por algo que nós ainda nem vivemos. Mas ela nunca está aqui e agora. Ela nunca converge inteiramente para o presente. Porque se ela convergir inteiramente para o presente, ela morre. A mente silencia. Por isso que a chave é o estado presente. O presente é Deus. Os zen budistas trabalham com isso numa maestria maravilhosa. Só quando você consegue chegar à totalidade de si mesmo, aqui e agora, é que você percebe. Fora disso, você não percebe. Você vaga pelas ilusões da mente, pelos labirintos de um racional turvo, de um racional ilusório. Por isso que ele enfatiza: eu estou aqui, eu sou, e é nesse presente que eu sou, mas vós não sabeis dar valor ao tempo presente. E quem está presentificado, quem está nesse tempo presente, sequer está no tempo. Porque o tempo é uma ficção linear, como se a coisa fosse correndo por uma linha, né? Passado, presente, futuro. Isso é uma ficção. Quanto se está no presente, está na eternidade. Porque a eternidade é um estado de ausência do tempo, onde todas as coisas são naquele instante, tudo está ali. Quando os místicos dizem eu sou o eterno, eles querem afirmar que eles já saíram do tempo. Eles não vivem mais presos ao passado e nem projetivos ao futuro. Eles estão e são ali. Por isso que Sananda Jesus afirmava: a cada dia basta o seu mal. Esse mal não é nesse sentido pejorativo
né, negativo. Ele quer dizer que a cada dia basta as coisas do próprio dia. Porque você só está vivendo ali, naquele momento. Qualquer um de nós só está aqui agora. Porque não importa qual tenha sido a qualidade do passado, ele não existe. Não importa qual venha a ser a qualidade do futuro, ele ainda não está aqui. Você só pode estar aqui e agora. E por que que nós fugimos do presente e estamos sempre ou aprisionados ao passado ou projetivos no futuro? Simplesmente porque somos governados pela mente concreta, grosseira, e essa mente grosseira, ligada ao ego, ela morre no presente, então ela não suporta o presente. Então ela sempre está escapando, nos conduzindo, nos levando a essas paisagens fictícias de passado e presente. E com isso nós perdemos toda a vida, porque a vida só acontece aqui e agora. Eu sou neste momento e somente nesse momento. Porque quando você está inteiramente nesse momento, algo acontece. Algo acontece. Há um processo de despertar, há um processo de iluminar-se. Uma luz brilha. Isso não depende de religião, isso não depende de crença, isso não depende de nenhum dogma. É um mergulho profundo naquilo que se é. E essa é a nossa grande dificuldade. Porque quem está presentificado está consciente. Aquele que está presentificado não pode mais estar em estado de embriaguez, não pode estar mais dormindo, ele desperta. Porque ele está imersivo na totalidade daquilo que ele é aqui e agora. Então essas palavras de Jesus poderiam ter sido ditas por Siddhartha Gautama Buda, e não teria a menor diferença. Ou por qualquer um desses rishis da tradição védica, qualquer um deles. Pega os textos vedânticos, né? Principalmente do Advaita Vedanta, nós vamos encontrar esse mesmo enfoque no presente. Na percepção direta daquilo que se é aqui e agora. Então nós encontramos nesse simples texto todo um aspecto de potencialidade, de realização, que às vezes não está presente em volumes de tomos de teologia que fica especulando sobre o sexo dos anjos, sobre a qualidade dos santos. Por que nós criamos tantas teologias? Simplesmente porque nós não conseguimos vivenciar aquilo que é. Aí inventamos historinhas. Criamos, né, discursos sobre algo. E um discurso sobre algo não é a vivência daquele algo. É como aquela história da criança que desde o seu nascimento fica presa num quarto escuro, onde não se abre as janelas nem a porta. E obviamente que nessa condição
ela não vê o sol. Mas ali naquele quarto é introduzido um professor para ensinar a ela o que é o sol. E ela cresce ouvindo o professor falar o que é o sol. Mas ela nunca viu o sol, porque ela está presa dentro do quarto de janelas fechadas e porta fechada. Mas ela sabe tudo sobre o discurso do sol, sobre as teorias solares. O professor ensina tudo o que há para se saber sobre o sol, mas ela nunca vivenciou o sol. Esse professor que ensina sobre o sol são os teólogos. E nós que ficamos bebendo dessas fontes teológicas, somos como essa criança que fica presa no quarto. Até que um dia alguém, um grande mestre, passa por ali e simplesmente quebra a porta e as janelas e tira a criança de dentro do quarto e põe ela de encontro ao sol. O dia que ela vê o sol, ela não precisa mais das teologias solares. Por quê? Porque ela já vivenciou, ela viu o sol, ela presenciou. Então, nós não somos muito diferentes desta criança que está presa num quarto de portas e janelas fechadas, ouvindo falar sobre o sol, sem nunca ter visto o sol. Não somos muito diferentes. E qual é o movimento de sanando Jesus? De quebrar portas e janelas, de tirarmos desta escuridão que nós nos encontramos, porque a ignorância é uma escuridão. Tirarmos dessa ignorância, dessa escuridão e nos colocar direto na presença do sol. Porque quando nós chegamos diretamente na presença do sol, não precisa mais de crença, de discurso, não precisa de mais nada. Mas isso é interessante para as religiões? Claro que não, porque elas vão perder o poder, vão perder a necessidade que elas julgam ter para os homens. Por isso que as pessoas ou as religiões não se interessam por Jesus. Se interessam porque ele possa servir para que elas possam continuar com esse joguinho infantil. É claro que todas essas palavras que aqui são ditas ferem bastante uma certa estrutura que está convencionalmente aceita. Mas chegou o tempo em que nós precisamos sair dessa infantilidade e galgarmos patamares mais elevados. Jesus não pediu que ninguém seguisse ele. Jesus pediu que nós fôssemos crísticos como ele foi. Entendem a diferença? Esse é o ponto.